Ok, irmãos, hoje é o último sermão dessa série. Vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro do pregador chamado Salomão, livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, e vamos fazer a leitura de todo esse capítulo. Livro do sábio, do profeta, do escritor, do pregador, do rei Salomão. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Por favor, vou pedir para você acompanhar com muita atenção as três partes desse capítulo. A primeira parte vai do 1 ao 11, a segunda do 12 até o 17 e a terceira do 18 até o final. Acompanhe com bastante atenção a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Então, aquele homem muito sábio e rico, o rei Salomão, diz assim a palavra: disse comigo, vamos, eu te provarei, eu te introduzirei, eu te testarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso eu disse, é loucura. E da alegria eu perguntei, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Eu fiz um jardim, também pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Também eu comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Que delícias? Mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso, fadiga, era a recompensa de todos eles. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo não passava de vaidade, era correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Versículo 12. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto, o nécio, anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim que sou sábio. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo também isso, que isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre.
pois passado alguns dias, tudo cai em esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte morre o nécio, o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois a vida me foi penosa, a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Agora, versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho que eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se esse que receberá será sábio ou será nécio, estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e de sabedoria debaixo do sol. E vi que também isso era vaidade. Então eu me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, depois disso tudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite ele não descansa o seu coração, e também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto não vem do esforço humano, mas vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e também dá prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também essa vida de pecado, é vaidade e é correr atrás do vento. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu te peço que por misericórdia, por graça, abra o nosso entendimento, Senhor. Faça aqui a tua palavra viva, poderosa, ser aplicada à existência, muitas vezes cansada, estressada e sem sentido que é a nossa. Ajude-nos agora, Deus. Me ajuda porque eu sou pequeno e frágil. Como posso entrar nas grandezas da tua palavra e sequer, Pai, postular qualquer coisa dela? Por favor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo que aqui assiste, e isso eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. Esse livro de Eclesiastes tem sido dito como sendo o livro de alguém que está com uma crise existencial profunda. Alguns escritores falam que é o livro mais amargo da Bíblia. Eu me afeiçoei de Eclesiastes faz tempo, não é da agora. Eclesiastes para mim não é um livro amargoso, não é um limão a ser consumido. Eclesiastes para mim é o divisor de águas. Existem duas maneiras de se viver na face da terra, duas maneiras. De acordo com Eclesiastes, apenas duas maneiras. A primeira maneira é a mais comum, é a usual. Ele usa uma expressão para definir essa maneira. Ele diz, é viver debaixo do sol. É como se o escritor estivesse elencando um horizonte, dizendo que os seres humanos são bem capazes de passar a vida e só conseguem ver até onde o sol consegue iluminar. Ou seja, não tem uma perspectiva para além do sol. E aqui não está falando dos astrônomos, não está falando das
viagens ao espaço. O que se está falando é desse sistema humano de só aferir a vida no aqui e agora e nos empreendimentos meramente humanos. Quando se vive, na linguagem desse poeta, desse escritor, quando se vive debaixo do sol, a maior luminosidade que você vai ter para encher seus olhos e para fazer você capturar a vida e para você entender a vida, a maior luminosidade será a luminosidade natural. Ou seja, vai ser o que os cientistas conseguem dar, vai ser o que os mais sábios desse mundo conseguem escrever, vai ser os títulos que você conseguirá ter aqui na terra. Acontece que essa luz natural, essa luz que vem dos conhecimentos acumulados, dos entendimentos meramente humanos, ela é extremamente limitada. E ela traz consigo o seu preço. O preço da desilusão com a vida. E esse texto de Eclesiastes é belíssimo, porque é um homem que pode transitar entre as duas perspectivas. Ele conhece uma vida para além do sol. Ele tem luz suficiente para olhar para além do sol. No entanto, de uma maneira que eu não sei avaliar o quanto isso foi apenas um erro da parte dele, ou o quanto isso era propósito de Deus para que nós, por todas as gerações após ele, pudéssemos receber essa informação preciosa. Ele teve condições, o Salomão teve condições de, mesmo tendo uma luz maior, empreender jornadas como se só tivesse a luz do sol. Essa maneira de se viver é a maneira onde a fé, Deus, as Escrituras e as coisas de Deus, quando eu falo coisas de Deus eu não estou falando de igreja. Eu estou falando daquilo que enche o coração de Deus, como por exemplo o amor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, as coisas de Deus, nessa existência onde a luz do sol ou a luz natural é a única que enche. Essas coisas de Deus, essa vida de Deus, ela não é desfrutada. Pelo contrário, ela é usurpada, ela é roubada. A outra perspectiva que esse sábio homem levanta, e ele levanta em várias porções, é como se ele desse umas alfinetadas, tanto na memória pessoal, como ele desse alfinetadas nos leitores. A segunda maneira é quando alguém conseguiu, pura obra do Espírito Santo, do próprio Deus vivo, conseguiu olhar para Deus. Uma luz que não é natural. Um ente, um ser que está para além da natureza, que é o Criador, na verdade, da natureza. Uma mente criativa que, conquanto estabeleça padrões, está para além dos padrões. Que conquanto estabeleça sabedoria e conhecimento, ela mesma é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento, portanto, nele é inescrutável, nele é inadmissível, nele ninguém pode perscrutar. Essa outra fonte, que é Deus, é assimilada e recebida não pela perspectiva meramente existencial. Ou seja, não adianta se ter Deus ou se viver com Deus por causa das questões meramente humanas. O que é que eu quero dizer com isso? Que não adianta se ter Deus ou se viver com Deus apenas por causa de sofrimentos ou por causa de desejos. Duas coisas que normalmente movem a gente a Deus. Desejos que não alcançamos, então nós pedimos a Deus, ou então frustrações, doenças ou circunstâncias limitantes que nos fazem frustrados e a gente vai em direção a Deus dizendo: Deus, por favor, me ajuda. Seja porque a gente está precisando de alguma coisa e a gente não tem, um desejo que não foi ainda suprido, a gente vai a Deus e diz: por favor, Deus, venha. Ou seja porque simplesmente a gente está num vazio de dor, de sofrimento, talvez doente ou talvez com alguém doente, talvez com uma situação que ninguém pode resolver. Então a gente se lembra de Deus e diz: Deus, o Senhor pode, vem. A verdade é que
essa jornada empreendida a partir dessa perspectiva meramente humana, ela não é a jornada que vê Deus, mas ela é a jornada que vê o sol. Na perspectiva de Eclesiastes, essa busca por significância para se resolver apenas as questões da terra é uma busca natural. É por isso que existe na Bíblia os escritores falando continuamente que todos os povos e todas as civilizações da terra são idólatras. Porque se busca uma divindade, um ser que de alguma maneira lhe supra essas demandas que nenhum outro ser, supostamente com limitações, seria capaz de suprir. Portanto, vou chamar assim, uma pessoa que é animista, que viva lá no meio do Amazonas, um indígena, ele quando está com as suas próprias frustrações, com os seus desejos não supridos, ou quando ele está com uma enfermidade, ou com uma necessidade que ninguém da aldeia consegue suprir, ele evoca uma divindade. E então ele pede aquela divindade, e ele faz sacrifício àquela divindade, para que aquela divindade supra-lhe o necessário. Esse culto que é feito, seja pelo indígena, ou seja pelo suposto crente que está na igreja, nessa mesma perspectiva do indígena, a Bíblia chama de idolatria. Ou seja, o que leva essa pessoa a Deus não é uma iluminação de Deus que fez a pessoa ver a Deus. O que leva essa pessoa a Deus é simplesmente a necessidade que ela tem aqui na terra. Ou seja, as demandas da terra que fazem ela de alguma maneira buscar a Deus. E é por isso que você vai encontrar uma personalidade, um ente no Velho Testamento, com o qual existe um constante debate, fruto dos profetas. Os profetas acusam Israel constantemente de buscar Baal, porque a palavra Baal é uma palavra daqueles tempos, uma palavra cirofenícia, que significa Senhor. Ora, quem melhor do que um Senhor, uma espécie de potestade, uma espécie de poderoso Senhor, para suprir as demandas que a nossa civilização e o nosso conhecimento e as pessoas com as quais a gente lida, elas não conseguem suprir. Quem melhor do que um Senhor? Acontece que no Velho Testamento, o povo de Deus, assim como os seus vizinhos, os povos vizinhos, buscavam e invocavam não o Senhor do céu, mas buscavam e invocavam Baal. Jesus, de uma maneira extremamente sábia, entendendo que no Novo Testamento a cultura humana ela já evoluiu, ou talvez ela foi transformada por causa dos grandes impérios que tomaram a terra. Você tem que lembrar que Jesus nasce depois de terem havido alguns impérios, e agora o império que está em voga é um dos maiores que a história da humanidade já pôde descrever, é o Império Romano. E talvez isso tenha mudado a percepção daquela pessoa que vivia naquela época. Na época de Jesus, não se estava mais falando de Baal. A personalidade invocada não era Baal, era um outro Senhor. Era um Senhor que representava um poder humano sobre os outros seres humanos. Um poder que dava ao homem um destaque como se ele pudesse ser uma espécie de centelha divina, uma espécie de ser maior do que os outros homens. Essa entidade, Jesus chama pelo nome, e o nome dela é Mamon, que traduzido para nós, na nossa linguagem, chama-se riqueza. Mas talvez hoje, na cultura que vivemos, ela devesse chamar mercado. O mercado hoje dita as regras, não apenas para os presidentes, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, ou seja de qualquer outra nação na face da terra, como o mercado tem dito as regras para você viver. Aqueles que não têm iluminação suficiente para olhar para Deus, estão olhando para a vida como se toda
toda a filosofia, todo o entendimento, toda a lógica fosse apenas para funcionar aqui na terra. E quem melhor explica a maneira da gente viver na terra do que o mercado? O mercado é quem gere todo o nosso campo de conhecimento. Ele diz para o pai e para a mãe, quando está começando a ter uma criança, quando ainda está no ventre, o mercado diz que é necessário que se crie aquele menino ou aquela menina dentro de certas plataformas. Eu não estou falando de ideologia de gênero. Eu estou falando do que é que o pai e a mãe pretendem que aquele indivíduo seja. Porque para o pai e a mãe considerarem aquele indivíduo, de alguma maneira, um sucesso, é necessário que aquela criança estude em determinados colégios, que faça determinados cursos e que, por final, ele ascenda numa carreira profissional que dê significado para todo o esforço que foi empreendido pelo pai e pela mãe, a fim de que aquele indivíduo crescesse. E nós consideramos como se o indivíduo tivesse de apto e tivesse crescido, porque ele passou por essas etapas do conhecimento, a fim de que o mercado o acolhesse. E quando a gente vê uma pessoa que supostamente ela não entra necessariamente na linha do mercado, eu estou pensando aqui, por exemplo, de uma pessoa que chega e diz assim: eu vou ser freira, eu vou ser padre. Não estou nem pensando eu vou ser pastor, estou pensando eu vou ser freira. Imagina uma pessoa que você conheça, como eu conheci nesses dias, um monge tibetano que diz assim: eu vou ser monge, eu vou viver de meditação, eu vou ficar assim com as perninhas e pronto. A gente olha e a mente da gente é como se não entendesse. É como se travasse, fizesse assim: como assim? Como é que esse cara vive? Para que ele vive? A gente não chama de vagabundo por respeito, mas a nossa percepção é tipo assim: faz nada da vida. Oxi, vai comer vento, é? Lembro-me da minha avó fazer essa pergunta para mim: vai ser pastor? Ela perguntou: vai comer vento, é? É mais ou menos isso. Ou seja, a ideia que se perpassa é de que quem gere, quem promove, quem estabelece a nossa vida é o mercado. Estamos falando aqui de, por exemplo, templos que mais enchem na nossa sociedade, não apenas no Brasil, mas na nossa sociedade. Os templos que mais enchem são os shoppings. E não precisa do Natal, e não precisa da Páscoa, e não precisa das festas de Halloween, ou seja o que for, para eles estarem lá com os seus adeptos. Basta a gente estar de alguma maneira dentro de casa e dizer: eu estou cansado, eu preciso dar uma esparecida. Para onde vamos? Para a igreja orar, ficar de joelhos e pedir a Deus lá naquele templo: Senhor, tem misericórdia de mim. Não, nós vamos até o shopping. Mesmo que a gente não tenha dinheiro para comprar nada, a gente vai para ver aquelas belezas. Aquele casaco que aqui no calor de Recife não serve para nada, mas a gente fala: ai, queria tanto aquele casaco. Porque é de marca, ou porque tem aquela curva que eu nunca vi, ou porque tem sei lá o que. A gente passa na prateleira e tem um relógio no pulso, mas a gente olha para aquele relógio e fala: eita, era tudo o que eu queria, só não sabia, mas agora eu sei, acabei de ver. Porque isso enche o nosso coração. E por que enche o nosso coração? É apenas porque temos desejos? Não, é porque o significado de todo o trabalho que desenvolvemos na face da terra é o mercado. Ou seja, se o fim do esforço que dedicamos e empreendemos não for de alguma maneira satisfação dos desejos que nós temos, então para que trabalhar? Então para que viver tão esforçado? Para que tanta luta? Para que tanta fadiga? Para que tanto esforço? Para quê? Esse é o ponto. Ou seja, nós vivemos debaixo de um sistema que a Bíblia chama de mundo. Mas para além disso, existe uma entidade que Jesus chama, na nossa época, de Mamon. Senhor do tempo. E esse Mamon está dizendo para mim e para você como devemos viver. Esse é o ponto. Aqueles que não conseguem ou ainda não foram iluminados no coração para olhar para um Deus que criou o sol,
que é maior e mais poderoso do que a existência humana, e que Ele é que é o significado da nossa existência, aqueles que não conseguem olhar para Deus nessa perspectiva, vão viver aqui na terra constantemente com as demandas do mercado, com as demandas de mamon, com as demandas existenciais, e à medida que elas começarem a duelar conosco, dizendo que nós somos limitados e que não conseguimos suprir aquilo que tanto desejamos, nós vamos recorrer ao Deus, não ao Supremo, mas ao Deus que nos parecer mais apto para nos ajudar. Quais são esses deuses? Hoje nós temos, por exemplo, você está carente, você está com falta de afeto, redes sociais, talvez ajude um pouco. Você está com um problema financeiro, você está com dívidas, talvez um empréstimo, uma negociação, vai suprir um pouco você. Você está com um problema de saúde, talvez um médico bem credenciado seja aquele que vai suprir sua necessidade. Você está com algum nível de demanda, a primeira coisa que surge na nossa cabeça é: quem poderá me socorrer? E a gente pensa, Chapolin Colorado? Não. Eu acho que será pá. E a gente já tem pá. Mas quando esses que a gente elencou não estão conseguindo ainda suprir, a gente vai recorrer a Deus. Mas que Deus é esse? A gente acha que é o Supremo. Mas na verdade, à luz das Escrituras, não é o Supremo. A gente ainda está invocando na idolatria do nosso coração. Porque como diz lá em Tiago, a gente pede nas nossas próprias ganâncias. A gente clama nas nossas próprias arrogâncias. Não estamos desenvolvendo uma relação com Deus, cujo Deus se torne para nós a própria vida e o motivo da vida. Nós estamos desenvolvendo relacionamentos na terra e queremos que alguma entidade superior nos ajude nas coisas daqui da terra. Eclesiastes é fantástico, porque ele pega e desmascara isso com tanta beleza e tanta profundidade. Ele vai revelando para qualquer ser humano, se de repente você é o cara, talvez aqui nesse salão, ou talvez das pessoas que você mais conhece, as que você melhor conhece, talvez você seja aquela pessoa iluminada, a que tem mais conhecimento, a que é mais douta, mais capaz. Talvez você seja nesse salão a pessoa com as melhores titulações. Eclesiastes vai falar sobre isso. Talvez você seja nesse templo a pessoa que tem mais posses, mais bens, mais recursos financeiros, tenha as melhores condições de vida humana aqui na terra. Eclesiastes vai falar sobre isso. Talvez você seja aquela pessoa que tem um espírito inquieto, empreendedor, alguém que precisa sempre estar numa nova jornada, precisa sempre estar fazendo uma nova criação, uma nova história. Eclesiastes vai falar sobre isso. Talvez você seja aquela pessoa que diz assim: ah não, para que tanto esforço, para que tanto canseira, para que tanto fado. Em outras palavras, talvez você seja meio preguiçoso, seja uma pessoa assim, meio que vive dependendo dos outros constantemente. Eclesiastes vai falar sobre isso. Talvez você seja uma pessoa que tem uma constante inclinação para a depressão, ou seja, você constantemente faz uma série de silogismos na sua cabeça, de raciocínios que terminam levando você para a depressão. Eclesiastes vai falar sobre isso. Em outras palavras, irmão, eu estou vendendo o livro de Eclesiastes. Se você quiser, depois você compra comigo, porque eu estou vendendo. O que eu estou dizendo para você é que você tem aí na sua mão um livro que vai ser a terapia de Deus para a sua alma. Ele sabe tratar. Ele me trata constantemente. Quando a minha mente ou o meu coração perdeu a iluminação divina e eu estou envolto apenas nas coisas daqui e da agora, e eu estou talvez dizendo, mas é para Deus, é da igreja, é de Deus, e aquelas coisas estão sugando a minha alma, eu estou cansado, esvaziado e sem significado. Eclesiastes é um bom amigo que me adverte, me admoesta e me traz de volta
para o senso da existência. Olhe para esse texto que a gente leu. Eu sei que a gente já tomou quase que o tempo da mensagem toda, mas por favor, olhe para esse texto que a gente leu. Veja comigo, por favor, as 3 partes que eu falei para você. Primeira parte, ele fala assim para nós, do versículo 1 até o versículo 11. Ele diz: eu resolvi fazer a minha alma feliz. Posso dizer que aqui está uma jornada hedonista. Só que uma jornada hedonista tendo recursos ilimitados para o hedonismo. Aqui ele diz que de tudo um pouco, ele provou das artes. Gente que cantava maravilhosamente para ele. E ele ouvia aquelas delícias e pensava, ai, que negócio bonito. Ele também provou das festas, das farras. Encheu a cara, se deu ao vinho. Estava lá cheio da cachaça e pensava, rapaz, isso aqui é felicidade. Aí ele disse, agora estou abusado, eu vou fazer outra coisa. Ele se deu às mulheres. Eu estou falando para você, é isso mesmo. Esse cabo aqui foi um sem vergonha safado. Foi pegar as meninas. E se deu bem porque ele era rei. E se deu bem porque ele era bonito. Um cara rico e bonito se dá bem com as mulheres. Estou errado? Salomão se deu bem com as mulheres. E não foram poucas. Mas isso ainda não era suficiente. Ele pensou, eu vou fazer casas, eu vou fazer construções que sejam assim, do jeitinho que eu gosto. A decoração do jeitinho que eu gosto. A almofada tem que ser aquela tal. A luz, o lustre tem que ser aquele X, Y, Z. A meia luz, a graduação, a maneira como a luz vai se refletir não sei aonde. Cada ponto dos detalhes foi ele quem construiu. Ele que disse, faz assim, faz assado, ajeita aqui, aquilo. Ele fez casas. Ou seja, acabava de fazer uma. Ai, muito boa. Morava um mês, falava, percebi que faltou isso, eu vou fazer outra casa, agora vou incrementar ainda mais. Fez casas. Aquilo foi pouco, ele disse, talvez o vazio que eu sinto em empreender essas coisas é porque eu estou precisando fazer um negócio mais natural, mais na natureza. Eu vou fazer jardins, eu vou fazer pomares, e plantou de todas as frutas, e se tornou próspero nisso. Também não. Ele disse, talvez seja porque toda essa produção e tudo isso que eu estou fazendo, isso não está me gerando ainda mais riqueza. Eu não estou ouvindo o tilintar das barras de ouro batendo uma na outra, nem das de prata. Eu vou acumular agora, o que eu ganhar, agora eu vou botar num tesouro. E ele juntou muito dinheiro, mas muito dinheiro. Só que esse primeiro empreendimento que está descrito aqui, ele acaba com a seguinte frase. Dê uma olhada, por favor. Por favor, versículo 11. Ele diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Acaba a primeira parte, ele dizendo, isso foi um vazio geral, porque debaixo do sol isso não me explicou, não me ajudou, não funcionou. Em outras palavras, esse remédio não funcionou. Vou dizer para você, que viver a vida para ser feliz não funciona. Tentar ser feliz não funciona. Mesmo que você tenha recursos ilimitados para isso, não funciona. Não funciona. Segunda jornada, a partir do versículo 12 até o versículo 17, que a gente vai encontrar Salomão agora tentando aprofundar o seu conhecimento de mundo. Ele está mergulhando na filosofia, nas percepções, nos entendimentos. Eu fico pensando aqui,
Eu já vi comentaristas falarem sobre isso, que esse texto do capítulo 2 está falando das fases da vida de um homem ou de uma mulher. No primeiro momento, na juventude, ele quer empreender tudo para ser feliz. Mas depois que ele chega numa certa maturidade e ele vê que cansou e que aquilo não vai dar fruto, ele pensa, sabe por que é? É porque eu simplesmente sou feito uma máquina, estou fazendo, agora eu preciso aprender a raciocinar. E Salomão faz isso. Ele diz, eu tentei de tudo pela sabedoria. E quando a sabedoria não conseguia me suprir, e perceba que Salomão tinha sabedoria de Deus, mas ela não conseguia suprir o coração dele. Ele disse, eu me entreguei até a loucura. É como se ele dissesse, de alguma maneira, mesmo aquilo que eu não conseguia raciocinar e alcançar, aquilo que parecia ser completa loucura, eu me entreguei. Vai ver que isso tem sentido de alguma maneira. Mas nada, absolutamente nada fazia sentido, porque havia uma penitência constante sobre cada ser humano. É que no final eles caem numa roda viva. Eles vivem constantemente se esforçando para ter e para ser. Mas quando eles têm e são chamados pelos outros como sendo alguém importante, eles se sentem vazios. Então eles vivem de novo na mesma jornada tentando ser e fazer. E esse círculo que eu vou chamar fora da virtude, esse círculo demoníaco faz com que qualquer ser humano que pare para pensar sobre a vida, olhe para si mesmo e se frustre ainda mais e fale assim, não tem sentido. Não tem sentido para viver. Veja o que diz o versículo 17, por favor. Pelo que aborreci a vida, pois a vida me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. E ele diz, sim, tudo é vaidade e isso tudo é correr atrás do vento. E por fim, ele vai seguindo a partir do versículo 18. E então ele passa na mesma jornada e no mesmo empreendimento, e ele diz agora assim, eu resolvi, no final da minha vida, talvez ali na aposentadoria, ele resolveu o seguinte, eu vou agora usufruir. Não é essa fase da aposentadoria, pelo menos para muitos, diz assim, eu trabalho, porque eu preciso ter um pé de meia. E quando eu finalmente chegar naquele ponto do pé de meia, eu só quero usufruir. Afinal de contas, eu vivi a vida toda para aquilo. Mesmo quem chega no final da vida e tem um bom pé de meia, e tem condições de talvez dizer, agora eu só vou viver viajando, agora eu só vou viver fazendo as coisas que eu gosto, agora eu não me importo de dizer mais nada, o que eu quiser dizer eu digo. Eu gosto tanto de gente bem idosa. Há um tempo atrás eu estive com uma senhora bem idosa. E foi tão bom, porque esse povo mais idoso diz o que quer dizer. Não tem papa na língua. Chama você logo pelo nome. E fala o que tiver de falar. E eu ria. Estava me esculhambando, e eu rindo. Eu fazia tão bonitinha. Está me detonando por todos os lados, mas é tão bonitinha. A sinceridade, o jeito, vai lá e fala. Sabe, parece que nessa época, é tipo assim, agora, eu não estou devendo mais nada a ninguém, agora eu vou aproveitar. Sabe, Salomão também fez isso. E parece que conquanto houvesse prazer em desfrutar do esforço do trabalho, também isso não conseguia compensar todo o esforço e todo o trabalho. Veja o versículo 22, em diante diz... Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. O que é que ele tem? Ele vai cair numa preocupação. Tudo que eu juntei, tudo que eu me esforcei, todo o meu senso de significado para a existência, daqui a pouco eu vou partir, daqui a pouco eu vou para o céu, ou para o inferno, sei lá para onde, mas daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, e tudo isso vai ficar para quem? E uma pergunta que é feita por Salomão, que talvez alguns não façam, mas há esse sentimento no coração é, essa pessoa que vai assumir, meus netos, meus filhos, eles vão dar bom uso àquilo que eu
com tanto esforço, fiz a vida toda como se fosse um laboratório para ter. E sabe o que ele diz mais? Ele diz, vão receber, sendo sábio ou sendo nécios. Eles vão receber essa coisa toda, você não vai saber o que é que eles vão fazer com isso, e tem mais. A sua frustração vai estar revelada constantemente, porque você não tem poder nenhum sobre nada disso. É tão interessante porque no final, tudo, e o final do livro ele repete isso, tudo nessa vida debaixo do sol é simplesmente correr atrás do vento. Mas o final desse capítulo, por favor, dê uma olhada ainda. Ele diz, por favor, versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que o quê? Que lhe agrada. O salmista Davi fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos que você nem sabe que tem no seu coração. Aqui está ele dizendo assim, o homem que teme ao Senhor, que olha para além do sol, ele ganha um significado diferente para viver. Porque quem dá a ele sabedoria e entendimento é Deus. Não é sabedoria e entendimento para ser grande na terra, é sabedoria e entendimento para entender os seus dias. É sabedoria e entendimento para poder se alegrar com a vida que Deus está dando. Sabedoria e entendimento para se sentir pleno por causa de Deus. Esse Deus é quem vai dar a você prazer. Esse prazer que foi buscado constantemente na vida sobre a terra, por posses, por instruções, por conhecimento, por recursos, constantemente foi buscado. O texto diz, pessoa que se agrada de Deus, que agrada a Deus, Deus dá. Não há uma relação de troca. Deus dá. A ideia de agradar, que está no texto de Eclesiastes, não é tipo assim, vai lá e faz uma oferta para Deus se agradar de você. Ou então, tipo assim, vive uma vida assim, bem religiosa, que Deus vai se agradar de você. A ideia é a ideia de um romance. Sabe, quando a gente está enamorado de uma mulher, como eu estou da minha esposa, eu quero agradá-la. Mas por quê? O que é que eu vou ganhar? Porque eu amo. Tem nada a ver com querer alguma coisa, ela já é minha. Ela já é minha. Mas eu quero agradá-la porque eu a amo. Eu quero. Ela não precisa pedir, é meu desejo. Essa é a ideia do texto. Pessoas que olharam para Deus e não só para o sol, foram tomados da virtude de Deus, foram tomados da beleza de Deus, ficaram totalmente deslumbrados com Deus e agora vivem para Ele, querem agradar a Ele. Não estão mais vivendo a vida simplesmente debaixo do sol. E esses que estão agradando ou se agradando de Deus, esses que estão nesse romance com Deus, vivendo na presença de Deus e para Deus, esses recebem de Deus a vida. Que vida? O respirar, o fôlego, a força, a energia para fazer as coisas? Não! A vida real, essa vida que supre o significado da vida, essa vida que Jesus chama de vida abundante ou vida eterna, essa vida que é de Deus, que é chamada de Zoe, que significa que eu e você temos plenamente vida. E o que é que isso tem a ver com a glória de Deus? Tem tudo a ver, porque o único ser que é capaz de suprir tudo isso é Deus. E tudo o que se faz sem esse Deus, Ele chama de duas palavras:
São duas expressões sinônimas, tá? É um sinônimo hebraico. Sabe o que ele diz? Ele diz, tudo isso era vaidade. A palavra vaidade significa vento, sopro, vaidade. E depois ele diz, e é correr atrás do vento. Ou seja, é um vento correndo atrás do vento. O que é que ele está dizendo? É que toda essa jornada debaixo do sol, ela nunca vai passar de ser uma experiência fugaz. Mas tem mais. A palavra que é usada no original hebraico para correr atrás do vento. Essa palavra vento é a mesma palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 1, quando diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra que é usada lá é, e o vento de Deus pairava sobre as águas. E aqui está dizendo assim, essa vida debaixo do sol, onde você não conseguiu ter a iluminação para olhar para Deus, você só conseguiu querer que Deus lhe ajude naquilo que você consegue ver. Essa vida é uma vida onde você corre para receber o vento. A palavra, essa expressão, correr atrás do vento ou vaidade, ela é entendida como sendo idolatria. Ou seja, é uma adoração à vida. Não adoração no sentido de que você ama viver, mas no sentido de que você se devota, você se gasta, você se esforça para receber a vida. E a Bíblia chama isso de idolatria. Ou seja, o que você está buscando, mesmo sem querer, e eu tiro tudo isso do texto quando diz simplesmente vaidade e correr atrás do vento, que tudo isso que você quer é ganhar um significado. A palavra que é usada para significado na Bíblia é glória. Você está procurando a glória humana. Isso é vaidade. E isso é correr atrás do Espírito. Não o Espírito de Deus, mas o Espírito que lhe dê vida. O fôlego que lhe abasteça. A energia da saúde. Está correndo e se esforçando no vazio. Porque é idólatra. Isso é idolatria. De acordo com Eclesiastes. Mas de acordo também com os profetas. Está comigo ainda, irmão? O que é que ele diz? Aquele que olha para Deus e se agrada de Deus, recebe a glória de Deus, a sabedoria, e recebe de Deus a alegria, o prazer da vida. Por que só a Deus a glória? É porque naquela época da reforma, todo mundo que vivia naquela sociedade tentava encontrar na igreja o significado para a vida. E os reformadores disseram, não é a igreja. Não são os padres, não são os bispos, não são os pastores que vão dar para você significado. Não é trabalhar na igreja que vai dar significado para você. É receber de Deus a glória dele. É olhar para ele. É se agradar dele. É um encantamento, um deslumbramento. É um vício de adoração a Deus. É um imã na sua alma que lhe traz para Deus. E lhe faz querer estar com ele. Não pelo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Moisés está atravessando o deserto e ele está frustrado porque o povo é idólatra. E ele está naquela conversa com Deus, quando de repente ele diz, Deus, deixe-me ver a tua glória. Quando alguém está íntimo de Deus, é isso que se recebe, é isso que se quer. E então Moisés na fenda da rocha, Deus põe a mão e passa sobre ele a bondade de Deus e enche a alma de Moisés de prazer e de sabedoria.
Aqueles que se agradam de Deus, esses recebem de Deus a sua glória. E esse recebimento da glória é que faz o homem, eu e você, viver uma vida glorificada. E enquanto recebemos porções e em parte aqui na terra, naquele dia que Jesus voltar, nós seremos transformados e glorificados com a glória de Deus, onde a vida plena de Deus será a nossa plenitude de vida e a nossa vida plena. Estamos caminhando em direção àquele dia, estamos caminhando em direção àquilo que vai acontecer. Entretanto, eu e você tivemos o privilégio, antes da nossa morte, antes que Jesus chegue, nós tivemos o privilégio de olhar para Deus na cruz. E vemos o quê? Vemos o próprio Deus morrendo ou dando-se a morrer pelos nossos pecados e por amor a nós. E dizendo para mim e para você, eu amo você e eu quero você comigo, eu quero ter vida com você, eu quero que você seja comigo para sempre. E quando vimos a declaração de amor na cruz, nós tivemos os nossos olhos abertos e paramos de olhar apenas até o sol, e o nosso coração agora vê para além, vemos Deus. E essa vida onde Deus preenche a nossa alma, não é a vida de monge, não é a vida de pastor, essa vida não é a vida religiosa, essa vida cheia e plena é a vida do crente, é a vida do que creu, de qualquer um, a criança que creu, o adulto bem idoso que creu, o jovem adolescente como Uzias com 8 anos que creu, o jovem Davi que é desafiado talvez com 12 anos a lutar contra um gigante, mas creu. E tem uma plenitude de vida, não importa qual idade, não importa se ele é alguém que na sociedade é insignificante, ou se ele tem um nome super relevante, pouco importa, porque os olhos já estão para além do sol. Abra por favor sua Bíblia em Eclesiastes, agora no capítulo 12, nós vamos ler, por favor, juntos, o versículo 13. Salomão, concluindo seus escritos, a sua sabedoria tratando a existência humana, ele chega a esse ponto onde certamente ele está dizendo, eu queria só chegar até aqui, era onde eu queria chegar. Veja o versículo 13, por favor, eu vou ler pausadamente, depois eu vou pedir que você leia comigo. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Por favor, leia agora. Vamos lá? Agora, a palavra temor desse texto, no original hebraico, traz a ideia de uma grande admiração apaixonada, que pode ser traduzida também por reverência, e pode ser traduzida como está por temor. Essa expressão hebraica evoca esse sentimento de alguém que está envolto, maravilhado, dizendo, é demais para mim. A glória de Deus enche a terra. A glória de Deus enche a nossa vida. Por isso eu e você, tendo a glória dele, vamos viver para que mais? Para mamon? Para o hedonismo? Para tentar solucionar as equações que não se fecham, para receber algum provento aqui na terra, solucionar algum problema que não se fecha na nossa história.
Não. Pessoas que olharam para Deus, agora eles estão admirados com Deus e por Deus. Estão cheios de agrado por Deus. E recebem de Deus a vida. A suma é: admira a Deus. E pega os mandamentos dele, a palavra dele, as instruções dele, e faz elas viverem dentro de você. Encherem a sua alma, a sabedoria de Deus, tomando tudo seu. Essa é a vida plena, a glória de Deus. Estou finalizando para fazer uma pergunta. Você que chegou hoje aqui, você vive para a glória de Deus? Você vive pela glória de Deus, ou seja, foi ela que encheu a sua alma e você vive deslumbrado com Deus, vive seus esforços, sua dedicação profissional, você vive sua família, você vive tudo que você vive para Deus, com Deus, se agradando e agradando a Ele. Ou você chegou aqui cansado, aflito, sobrecarregado, cheio de crises, que você pensou talvez hoje haja uma solução para mim, quem sabe naquela igreja ali, quem sabe o coral cantando, a minha alma fica mais serena, quem sabe a pregação do pastor vai me ajudar, quem sabe os cânticos vão me elevar. Não sei, alguma coisa me faz crer, mesmo quando eu orava, porque eu ia pregar aqui sobre o Salmo 103, mas ontem, quando estava no retiro dos homens, claramente Deus disse: vai para Eclesiastes. Eu fui dormir já tarde, porque eu estava mergulhado no livro de Eclesiastes, e estava lá tomando as lições dele novamente para mim. Eu tinha que pregar hoje sobre Eclesiastes, porque de alguma maneira Deus estava dizendo e está dizendo para mim: fala para o meu povo, que eles não precisam viver a vida debaixo do sol. Eles têm uma luz melhor e maior. Eles têm a mim. Fala para o meu povo, que eles podem viver se esforçando e se dedicando para a minha glória, e não simplesmente para dar razão à vida. Fala para o meu povo, que eu quero me relacionar com eles, não apenas dando a eles as necessidades que eles têm, mas eu quero me relacionar com eles numa relação de amor profundo, como um namoro, como um abraço, como um carinho. Eu quero tê-los e quero que eles me tenham. Fala para o meu povo, que se eles aprenderem a olhar para mim e se admirarem de mim, a vida vai fazer sentido para eles. É isso que eu estou falando para você agora. Só a Deus toda a glória. Só lhe deu glória. É isso. Você chegou como aqui, irmão, mas vamos sair diferente, o que é que você acha? Vamos sair olhando para Deus, querendo Deus e dizendo: mais de Deus na minha vida, mais eu vou buscar e vou conhecê-lo mais. Pedir a Deus aqui nesse culto: abra os nossos olhos para que nos maravilhemos, ó Deus, com a tua presença e com a tua pessoa. Abre os nossos olhos para que a tua palavra encante a nossa alma, como ela sempre encantou a alma dos justos. O que é que você diz, irmão? Queria convidar você, que pode dizer de coração: eu quero esse negócio e, por favor, Deus, intervenha. Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar e dizer isso para Deus: Senhor, por favor, intervenha. E eu vou dizer a você, se Deus tem trazido você até aqui, tem falado para poder pregar isso, Deus vai intervir. Deus vai intervir. Deus,
Ah, Senhor, posso dizer como salmista: ah, minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face do meu Deus. Eu posso dizer, Senhor Deus, que mais do que os guardas anseiam pela alva, pelo raiar do sol, nós ansiamos pelo Senhor e queremos te conhecer e receber essa instrução, ou receber essa iluminação, esse encantamento na alma que nos faça cativos do Senhor, cheios do Senhor, visitados pela tua glória, Deus. Por favor, Pai, ajuda-nos pela palavra a quebrarmos e quebrantarmos as coisas erradas da nossa história. Quebrantarmos, Senhor, e quebrarmos os falsos paradigmas que alimentam muitas vezes a nossa altivez. Liberta-nos, Senhor Deus, da vaidade e de correr atrás do vento. E ajuda-nos, Senhor, sim, ajuda-nos a hoje ainda olhar para o Senhor e ter pelo menos um vislumbre da tua glória, Deus. Enche-nos, visita-nos. Ó Deus, eu te peço assim, que a bênção que o Senhor nos dê seja o Senhor mesmo. E como o Senhor disse que faria, abre os nossos olhos para ver que o Senhor está aqui. E que o Senhor também está lá amanhã, no trânsito, no escritório, no trabalho, em qualquer lugar, porque o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abre os nossos olhos para vermos que o Senhor está. E que o Senhor enche a terra com a sua glória, como diz a tua palavra, Senhor. Abençoa assim teu povo, abençoa a mim, Pai, em nome de Jesus.